Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um encontro do Grupo de Estudos Renatura, do Programa de Pós-Graduação da UFJF-CNPq, com hoje a presença também do professor Oscar Federico Barwitz, da Federal do Rio Grande do Norte, do Grupo de Estudos de Metafísica e Tradições também, do CNPq, recebendo hoje como convidada a professora Aline Costa. A Aline dá aula no Departamento de Filosofia da PUC-Rio. Ela é pesquisadora da Associação de Pesquisas e Práticas em Humanidades, APPH, e do Terranias, Núcleo Transdisciplinar de Pensamento Ecológico, PUC-Rio, CNPq. A pesquisa dela se encontra fundamentalmente na área de filosofia e a questão ambiental, com ênfase no antropoceno e na catástrofe ecológica global. Ela é pesquisadora APQ1 FAPERJ e coordenadora do projeto A Terra e Nós, Educação, Pesquisa e Cidadania no Antropoceno, PUC-Rio CNPq, e ela também é co-coordenadora da coleção Desnaturadas, da editora Bazar do Tempo. Hoje, a professora Aline vai falar um pouco, né, sobre um trabalho que ela vem desenvolvendo há algum tempo, é um dos temas centrais da reflexão dela, entendendo o antropoceno como a época da Terra. Professora Aline, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, foi um prazer, tenho certeza que vai ser muito interessante, fique à vontade. Eu gostaria só de começar, né, depois dessa apresentação, pedindo para que você falasse um pouco da sua trajetória, como é que você veio a se debruçar sobre um tema tão interessante, e a partir daí você falar um pouco da sua pesquisa, do que você tem pensado sobre esse tema. Fica à vontade. Obrigado pela participação. Imagina, eu que agradeço o convite, Miro, todo mundo que está assistindo. Estou muito feliz de finalmente ter conseguido organizar a agenda, né, Miro, para a gente fazer essa conversa. Bom, então, começando, depois de agradecer o convite, falar um pouquinho, então, de como é que eu cheguei até aqui e do que exatamente consiste a minha pesquisa, que, né, em torno dessa palavra, que, né, tão falada nos últimos, acho que 25 anos, se a gente quiser, se chama Antropoceno, né, e o título que eu dei foi Por que o Antropoceno tem que ser entendido primordialmente como a época da Terra, né, e não como a época do humano, como muitas vezes as pessoas costumam até criticar. Bom, então, a minha trajetória ela não é muito linear ou muito tradicional para as pessoas que estão na academia, né? Eu comecei a minha carreira como uma profissional que trabalhava na Petrobras, isso pouca gente sabe, no setor de responsabilidade social na Petrobras, né? Então, muito jovem, fiz concurso, passei, né? Porque eu cresci numa atmosfera de que, né, o Brasil precisava de desenvolvimento, esse discurso do desenvolvimentismo, né, pegava muito. Então, cresci nessa imaginação, né, de que precisava de desenvolvimento. A Petrobras é uma empresa que produz desenvolvimento, e eu ia trabalhar na área de patrocínio, de responsabilidade social, a área que efetivamente ajudava a distribuir esse desenvolvimento para, né, exatamente, para os setores que precisavam dele. E muito rapidamente eu me decepcionei. Muito rapidamente, o que eu achava que eu ia conseguir fazer lá, eu percebi que era muito limitado, né? E nesse mesmo momento, né, em capacitações, cursos que eu fui fazer, a filosofia apareceu para mim como uma oportunidade até de refletir mais a fundo, né, do que tanto o discurso do mundo empresarial corporativo, quanto mesmo os discursos, né, o mundo das ONGs com que eu trabalhava, já tinha um discurso muito, digamos, que já estabelecia muitos critérios de onde o pensamento poderia passar, do que era possível, do que era desejável, e foi na filosofia que eu encontrei uma espécie de respiro para aquele incômodo que eu estava sentindo, né? E nesse momento eu conheci a professora Débora Danovski, da PUC-Rio, que estava começando lá em 2011 uma linha de pesquisa que se chamava Filosofia e Questão Ambiental, então eu fui uma das primeiras alunas dessa linha de pesquisa, e foi daí que, né, esse interesse pela vida acadêmica como uma profissão aconteceu depois de uma, né, de uma primeira preocupação com a causa mesmo, né, com essa questão de entender que de dentro da Petrobras as notícias não chegavam efetivamente sobre a mudança climática, chegavam de um jeito muito mais amenizado, muito mais já conformadas pelo que a empresa efetivamente poderia se comprometer. E quando eu tive acesso, então, a essas informações, o meu mundo mudou mesmo, né? Então, ao ponto que eu larguei tudo, larguei o concurso, fui fazer mestrado, fazer doutorado,
e acabou que vim parar aqui. Então, é interessante pensar, né, que não é uma trajetória muito tradicional, sobretudo porque a minha entrada na filosofia se deu por um interesse na questão ambiental e por uma preocupação, né, que se tornou pessoal, né, com o que está acontecendo com o planeta, né? Então, foi daí que eu cheguei no antropoceno. E eu cheguei no antropoceno, então, né, como eu disse, eu acho que até hoje, né, foi a primeira linha de pesquisa dedicada especificamente à questão ambiental, e muito por conta, né, da própria trajetória da Débora. Eu acho que pelo fato dessa linha de pesquisa estar se organizando no Brasil, esse pensamento, né, que estava se organizando em torno disso que hoje se chama as humanidades ambientais, né, Environmental Humanities, né, que são uma área nova também do conhecimento, e aí muito influenciado por autores franceses, mas também estadunidenses, né, os autores que estão participando e dando corpo a esse campo. Acabou que, por conta, né, dessa nossa localidade, situação sul global, a minha entrada nesse assunto não se dá apenas, então, pelas ciências e pelas humanidades ambientais. Ela acaba mobilizando muito também pensadores, né, e ativistas indígenas, quilombolas, né, aqui da América Latina, com que eu acho que justamente a questão da terra faz uma fricção interessante, né? Então, por isso que o título que eu dei para a fala aqui hoje era esse de Antropoceno enquanto época da Terra, né? A gente tensionar essa discussão, sobretudo em torno das equivocações possíveis que podem ser feitas até na própria grafia da palavra terra, né? Terra com maiúsculo enquanto planeta e terra enquanto solo, enquanto luta, enquanto possibilidade de vida, de existência, de subsistência, né? Então, a minha pesquisa acaba passando muito por aí nessa conjugação de pensar o que fazer diante da crise ecológica, né, que marca justamente essa nova época que alguns cientistas propuseram chamar de antropoceno, né? Então, antropoceno significa, né, então, kainos tem a ver com novidade, né, em grego, né, é a maneira como os geólogos tendem a chamar as épocas geológicas, né, funciona segundo essa lógica, né, o prefixo antropos, então, para indicar que se trata de uma nova época geológica, cujos sinais a gente vê por toda parte, né, e esses sinais foram provocados pelo crescimento exponencial dessa, que a gente poderia falar dessa civilização ocidental, capitalista, né, que permitiu com que houvesse presença humana, indícios da nossa presença nos processos biogeofísicos mais variados da Terra. Então, antropoceno, em primeira instância, significa, né, quando o Paul Crutzen e Eugene Stemmer propuseram esse nome, essa palavra, lá em 2000, né, na verdade o Stemmer propôs antes, mas em 2000 que a palavra começou a circular, era isso que eles estavam se referindo, ao fato de que, muito possivelmente, a gente não estava mais vivendo naquela época que a gente aprende no colégio, que era o Holoceno, né, que ela teria começado mais ou menos 11 mil, 12 mil anos atrás, e que teria inaugurado um período de certa estabilidade climática, que teria permitido o florescimento grande, né, super forte da biodiversidade, e que, por conta, então, dessas intervenções dessa civilização, intervenções que acontecem em escala global e de forma simultânea, uma sobre a outra, sem espaço para respiro, né? Por conta disso, a Terra teria adentrado uma nova época geológica com parâmetros biogeofísicos muito diferentes daqueles nos quais a nossa civilização se estabeleceu, né? Então, a ideia de antropoceno vem daí, e claramente, né, quando um termo como esse, uma ideia como essa, né, de que os humanos começam a alterar os parâmetros mais basilares da ecologia e da geologia, isso se torna um chamariz e tanto, né, para que essa discussão não fique confinada ali no âmbito da geologia, né, e por essa razão, então, desde então, o antropoceno saiu do reduto das ciências naturais e fala-se, então, do antropoceno nas artes, nas ciências sociais, na filosofia, se tornou um termo polêmico, sobretudo por essa grande novidade que ele instaura, né, de que como assim esses dois registros, né, falando já como filósofo, ontológicos, claramente determinados, separados, ao menos desde a modernidade europeia, né, a ideia de que, por um lado, existem os humanos, né, que estão ali imersos em suas culturas, em sua sociedade, né, em sua política, né, eles fazem muitas coisas, mas eles não são capazes de alterar, ao menos não em grande escala, aquela, né, tratada do outro lado como a natureza, inerte, que está sempre lá, que é o cenário, né, o palco para as ações dos humanos.
E o que o antropoceno, então, parece fazer é bagunçar um pouco essa divisão que parecia apaziguada, né? Não só no sentido de que essa separação não parece mais tão clara assim, quando a gente pensa, por exemplo, nas mudanças climáticas, elas são naturais ou são culturais, né? São gases, né? Mas fomos nós que colocamos esses gases lá, né? Na intensidade que eles estão agora. Nós, junto com outras espécies, né? Que acho que é outra questão. Mas, por um lado, então, bagunça um pouco essa divisão que parecia estar muito clara, e, ao mesmo tempo, é quase como se os lados tivessem mudado de capacidade de performance, né? A humanidade se torna uma força burra, cega, uma força geológica cega, burra, alheia às consequências do que ela está produzindo, e, por sua vez, a natureza adquire um pace, né? Uma velocidade muito rápida, que deixa a gente atordoado. Cada relatório novo do IPCC, né, do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, é uma situação mais grave que a gente, né, não consegue mais nem, como dizem lá os gringos, né, keep track. Nós não conseguimos mais manter o ritmo e acompanhar o ritmo dessas transformações, né? Então, é sobre esse conjunto grande de modificações na maneira como a gente vinha concebendo o local e o global, né? O humano e o não humano, aquilo que parecia estável, aquilo que parecia que estava em vez de se mover. O antropoceno, então, ele acaba dizendo respeito a essa transformação que vai exigir de nós, então, talvez uma outra forma de se orientar, como eu diria lá o Bruno Latour, né? Então, se o antropoceno nasce ou aparece nesse primeiro momento como uma palavra que indica essa grande transformação, essa mudança profunda na maneira de considerar, né, essa separação entre natureza e cultura, imediatamente quando ele chega nas ciências sociais, nas humanidades, ele já provoca uma série de controvérsias e de polêmicas, né? Porque aí os cientistas sociais vão dizer, não, mas por que vai chamar de antropoceno? Não são todos os humanos. Foram só alguns, os capitalistas. Vamos chamar de capitaloceno, né? Aí os outros vão dizer, não, foi a culpa da Europa, Euroceno. Não, foi a culpa da Inglaterra, começou a Revolução Industrial, Angloceno. Então, já tem, até onde eu contabilizei, tinha mais ou menos já 80 a 90 nomes alternativos ao antropoceno, né, nessa tentativa de tornar essa história um pouco mais específica, né? Ainda que não tenha sido a intenção dos cientistas dizer quem é o culpado quando deram o nome de antropoceno, essa pluralidade de nomeações também indicam de outras possibilidades de contar histórias que vão ter que ser consideradas também no registro científico, né? Por exemplo, o Plantationoceno, que é a ideia de então, remeter o problema todo ao momento que se instaura, né, as plantations, né, que seriam talvez a inspiração até para o funcionamento do capitalismo, enfim. Então, uma série de nomes que vão exigir que outras histórias sejam contadas, né? E aí que eu acho que essa discussão fica mais interessante, né? Porque essa demanda para que outras histórias sejam contadas, elas não precisam se dar necessariamente no registro ocidental, no registro científico, né? E aí é onde a coisa, acho que filosoficamente, especulativamente, começa a ganhar corpo e é onde o meu trabalho vai se inserindo, na ideia de tentar botar diálogo, talvez não seja a palavra mais melhor, porque diálogo está muito já, a gente tende a tentar uma coisa muito no registro, né, de uma comunalidade, de uma possível reciprocidade, né? A gente não tem como dizer que está no mesmo registro, que se trata da mesma coisa, quando, por exemplo, um cientista fala, né, da teoria dos gases de efeito estufa, e o Davi Kopenawa, xamã Yanomami, que escreveu o livro A Queda do Céu, fala de algo que tem a ver com o fim do mundo, tem a ver com a possibilidade de uma catástrofe global, mas ele está falando com outros termos, está falando com outros agentes, né? Ainda que pareça, né, o Bruce Albert, que escreveu o livro junto com o Kopenawa, diz que o livro seria uma tradução xamânica da teoria dos gases de efeito estufa, né? Então, a palavra tradução é boa, porque não quer dizer que é a mesma coisa, mas é possível encontrar correspondências, né? É possível encontrar ressonâncias entre o que a recomendação que o Davi Copenau está fazendo e a recomendação que os cientistas estão fazendo. E, no entanto, não se trata da mesma coisa, não se trata nem do mesmo mundo, no sentido de elencar os mesmos agentes, elencar os mesmos tipos de performances, né? Então, o que acabou se tornando, né, na minha pesquisa, em algumas outras, das humanidades ambientais, o antropoceno não só, então, como o sinônimo, né, o chamado, o alarde do fim do mundo,
mas um chamado para outros modos de compor mundo, outros modos de compor saberes, outros modos de buscar relacionar conhecimento científico com tradicional, né? Não também nesse registro de compatibilizar, mas de pensar o que a presença desses outros mundos pode fazer com os nossos, né? O que isso pode significar levar a sério a agência de uma montanha, levar a sério a agência da própria floresta, o que significa isso, né? Até para repensar mesmo a maneira como a nossa ciência tradicional vinha concebendo, né, a própria capacidade de agência da natureza. A gente estava falando agora mais cedo, né, um pouco da teoria de Gaia, antes da gravação começar. A teoria de Gaia a gente já pode entender como uma maneira de, dentro da própria ciência, a gente ver essa revisão acontecendo, né? A teoria de Gaia, não sei se todo mundo sabe, é uma proposta que foi feita, né, teórica que foi feita nos anos 60, se tornou teoria mais à frente, mas em que, sobretudo, James Lovelock e a bióloga Lynn Margulis propunham pensar a Terra não meramente como um cenário, né, como uma massa rochosa, né, sobre a qual a vida pôde se desenvolver, mas como uma espécie de entidade que teria uma história ela mesma, que teria sido desenvolvida, teria chegado ao estado atual que a gente conhece, a partir de uma série de interações de longuíssima data dos seres vivos agindo e modificando o seu próprio ambiente. O exemplo mais paradigmático da teoria de Gaia é o evento conhecido como a grande oxidação, que aconteceu nos 2,5 bilhões de anos atrás, em que bactérias, cianobactérias, começaram a fazer fotossíntese. A gente sabe, né, que o rejeito da fotossíntese é o oxigênio. Essas bactérias conseguiram se tornar cada vez mais numerosas, cada vez mais oxigênio sendo depositado na atmosfera. Essa atmosfera que antes era, né, feita basicamente de dióxido de carbono, começa então a compartilhar a sua composição do oxigênio, né? E com esse evento, tantas outras oportunidades se abriram para outros seres que puderam também metabolizar, né, a fazer fotossíntese, né, metabolizar o oxigênio, usar o sol como parte do seu processo metabólico. Então, essa intuição, ou esse entendimento, mostra que se há algo aí, a atmosfera, próprios gases, né, entendido como coisas naturais, foram colocados ali pela própria vida. Então, essa intuição é muito importante, porque acabam, né, bagunça um pouco a pressuposição de que as coisas meramente estavam lá, né, e de que exigem pensar, né, de uma forma que a gente pode dizer animista, né, que na própria atmosfera, na próprias rochas, né, já há uma participação mais ativa, uma performance que produziu essa situação que a gente conhece hoje, né? Então, a teoria de Gaia já serve um pouco como uma abertura para uma aberta do que a nossa concepção produzida desde a modernidade sobre a natureza pressupunha, né? E agora, cada vez mais, a gente está sendo, então, instado em vários registros, levar a sério, então, o que significa essas outras formas de fazer mundo, de pensar, né, como o mundo foi criado e como o mundo pode ser destruído, dessas outras, né, cosmologias que não são apenas as modernas, né? Então, não sei se eu falei demais, mas assim, só para dar um panorama um pouco de como é que o antropoceno tem sido tratado, né? Como não só então o diagnóstico de que temos que fazer algo e respeitar a ciência, mas mais que isso, claro que temos que ouvir o que a ciência nos diz, né? Mas mais que tudo temos que entender que se aquela divisão entre natureza e cultura que organiza a nossa forma de se orientar desde a modernidade, ela não funciona mais, porque nem a natureza é tão inerte assim, como se pensava, e nem a cultura é a única que age, né? Os humanos são os únicos que agem no mundo. Se isso não funciona mais, então a própria concepção da realidade está aberta para a gente compor e negociar com outros povos que há muito tempo, inclusive, né? Desde muito, não partilhavam o mundo dessa maneira tão restrita, né? Que legal. E, engraçado, né? No Renatura, nesse exato momento, nós tivemos uma reunião agora, a gente está lendo o Krenak, né? E é interessante porque se a gente pegar, assim, num certo sentido, os dois núcleos que, num certo sentido, determinaram o pensamento e a história do Ocidente, se a gente pegar, por exemplo, a Grécia e a tradição judaico-cristã, em ambas as tradições a centralidade antrópica ela é muito pronunciada, um pela presença do Logos e outro pela presença de uma suposta alma imortal.
E alguns autores vão caracterizar a modernidade ocidental, inclusive, né, apontando o dedo com muita clareza para o Descartes, naquela divisão homem, natureza, corpo, mente, como sendo um momento assim de inflexão decisiva nesse processo de esquecimento da Terra, de esquecimento de Gaia, né? E a gente estava aqui cozinhando o Krenak, né, um pouco antes, e a gente está falando exatamente dessa possibilidade de pensar novas fronteiras, né? O Krenak é um cara que está olhando lá da mata, ele está, no certo sentido, ocupando uma área de fronteira. E eu queria explorar um pouco com você uma questão que é muito interessante. Nós falamos da modernidade ocidental, nós falamos da Grécia, do pensamento judaico-cristão, mas, na realidade, a filosofia e o pensamento ocidental, se é verdade que começam com Tales, né? O iluminismo falou muito do Tales filósofo, sábio, falou do matemático, do geômetra, mas não fala da declaração fundamental, né, que tudo está cheio de deuses, né, que o Aristóteles vai lá atribuir a ele. E é interessante porque, num certo sentido, do jeito que você falou as coisas, parece que houve um momento de esquecimento, né? E a gente estava até comentando isso hoje, né? Porque se na matriz do pensamento ocidental, ela, num certo sentido, começa com uma declaração animista, né? E depois a gente pode ver, por exemplo, os estoicos, a relação entre o divino e a natureza, Spinoza também, né? Deus, Cive e Natura. Eu queria te perguntar, assim, explorar um pouco mais uma outra vertente do seu trabalho, que é a questão pedagógica, né? Como é que você enxerga as possibilidades de uma nova antropologia filosófica, ou seja, uma concepção do ser humano, que, num certo sentido, resgate essa possibilidade de compreender o humano como uma das vozes possíveis, e de que maneira a gente pode, num certo sentido, né, superar, não, mas, numa certa maneira, caracterizar as possibilidades pedagógicas de uma nova percepção a partir das obras, por exemplo, de Krenak, Schopenhauer. E como é que você vê essa questão? Ótima pergunta, Miro. Porque acho que a gente está nesse lugar mesmo, né, de tentar entender e forjar uma antropologia não antropocêntrica, né? Uma antropologia em que não parta, não pressuponha o homem como unidade, né, primeira de ação, exclusiva de ação, totalmente organizada em si, um sujeito autônomo. A gente falou Descartes, mas né, nessa linhagem aí, que, coitado, Descartes não é culpado, né? Descartes está no lugar certo na hora certa, né? Mas nessa linhagem que a gente poderia pensar o Descartes, poderia pensar o Kant, claramente, o Locke, dependendo do que a gente está falando aqui, né? Estou dando aula agora sobre objetividade. Então, a gente está fazendo um pouco, passando aí por essas ideias que ajudaram a dividir um pouco a ideia de qualidades primárias e secundárias e fazer aquilo que o próprio Whitehead chamou de bifurcação da natureza, né? Então, como é que a gente pode escapar dessas pressuposições, uma antropologia em que a gente, né, fuja um pouco e não tome de ponto de partida as pressuposições de excepcionalismo humano, né, de um antropocentrismo baseado numa suposta exclusividade sobre a razão, sobre a linguagem, sobre o agir político, né? E eu acho que essas leituras, né, eu diria, tem duas grandes vertentes aqui, né? Três, talvez, mas que elas se confundem, né? Os chamados estudos sociais da ciência e da tecnologia, né, lá que, sobretudo nos anos 80, começaram a se organizar, anos 70, né? Começaram a se organizar, ali Bruno Latour, o Michel Calon, né, e também pensando assim, Donna Hara, alguns feministas da ciência, né, que ao colocar o foco não nas substâncias, nos seres já constituídos, mas nas performances, isso já redistribui a agência de um jeito muito mais interessante do que meramente presumir, né, qualidades exclusivas de um grupo, né, ou de outro grupo. Então, tem esse primeiro legado que chega aí pelos estudos sociais da ciência e da tecnologia, vamos desembocar hoje, por exemplo, nos estudos multiespécies, né, que são os estudos de antropologia que estão tentando justamente pensar, né, a agência desses chamados não humanos, né, então, mas aí isso não registra ainda muito dentro da própria ciência, se a gente quiser, né? Isso por um lado. E por outro lado, a gente não tem essas filosofias indígenas, né, de povos tradicionais, para quem, justamente, o humano não é a forma primeira da cultura, né? Quando a gente pensa, por exemplo, o perspectivismo ameríndio do Viveiros de Castro, né, o sujeito é uma posição relacional, o sujeito é aquele que consegue dizer eu. E esse sujeito pode ser uma onça, esse sujeito pode ser um jaguar, né, uma cobra, né? Então, nesses outros mundos, nessas outras concepções cosmológicas, o humano é só mais um daqueles que agem, né? E aí, como diz o Viveiro de Castro, lá onde todo mundo é gente é uma coisa totalmente diferente, né? Já que gente não significa mais uma exclusividade
né, de agências e de certos atributos que estariam restritos ao humano. Então, acho que, no caso, por exemplo, do Bruno Latour, a proposta do Latour é: não somos mais, então, humanos na natureza. Ele vai dizer: a gente tem que se reconhecer como terrestres entre outros terrestres. E aí a tarefa que vai nos caber nessa nova antropologia filosófica é ir mapeando com que outros terrestres nós fazemos nosso território de vida, de que outros terrestres nós dependemos para viver, né? Como é que a gente faz e luta, por exemplo, como a gente já vem fazendo, né, para fazer diplomacia com essa atmosfera, que está em vias de deixar de ser quem ela era. Ou como a gente teve que fazer na pandemia, diplomacia com o vírus, no sentido de que não adiantou guerra ao vírus. Precisou que a gente virasse humano de outra forma, se tornasse humano diferente, humano usando o computador para não se encontrar, né? A gente teve que encontrar outras formas, a gente deixou de se abraçar por 2 anos, né? A gente aprendeu a trabalhar de outro jeito, aprendeu a se relacionar, fazer esporte de outro jeito. Tudo isso por quê? Para acolher esse novo terrestre, vírus da Covid, que apareceu entre nós, né? Então, dá para pensar isso como um tipo de... Quando a gente leva a sério a agência desses outros seres, né? O Patrice Manilier também fala muito disso. Se a gente leva a sério a agência desses outros seres, e se a gente tomasse em conta essas possibilidades de agência, por exemplo, a possibilidade de uma nova pandemia eclodir em alguns anos, será que a gente estava realmente mantendo as mesmas práticas extrativistas, né, de capitalistas, andando de avião adoidado? Se a gente levasse a sério de verdade a possibilidade de uma outra pandemia, ou a própria agência do vírus, né? Então, esse pensamento que desloca das substâncias, dos atributos, para a performance, para a capacidade que todos os seres virtualmente têm de globalizar os outros, né? Isso poderia colocar a gente num outro estado, né, em termos de quem nós somos enquanto humanos aqui nessa Terra com outros terrestres, né? É muito doido, né? Deixa eu chamar o professor Oscar Federico para a nossa roda aqui. Federico, e aí? Estavam falando disso, né, no grupo agora. Isso, a história da onça que a gente mencionou ali também aparece aqui. Aline, um prazer estar aqui ouvindo você falar do antropoceno, uma coisa que há algum tempo vem aparecendo, né, se aproximando da filosofia. Eu lembro que, talvez há uns 10 anos, eu tive a impressão que a Sociedade dos Geólogos, eu acho que travou aqui, hein? Eu tô te ouvindo. Está ouvindo? Ou seja, alguma sociedade que reúne os geólogos do mundo tinham aceitado o termo antropoceno como algo oficial, assim. Depois parece que houve voltar atrás, algo assim. Talvez você possa falar um pouco sobre isso. E chamou a atenção por isso, né? Essa ideia de que a Terra estivesse marcada pela ação humana, né? Então, isso é uma coisa, e você mencionou isso. E aí você reluta um pouco em aceitar o termo, né? Você disse que não mais antropoceno, né? E eu já ouvi falar também do capitaloceno, e uma outra expressão também, que agora me perdi, mas tinha a ver com alguma obra de ficção relacionada à monstruosidade, assim, a figura do monstro. É o tio Luceno, da Donna Haraway. Isso, que até o nome é estranho, É. que é algo que é monstruoso da ordem, ou seja, que sai do comum, que você não consegue reconhecer o que está vindo aí, né? E aí, claro, eu estava pensando, você que colocou, falou da questão da Terra, né? E aí é interessante, porque, claro, a gente fala, a questão da Terra é uma questão que é relativa à Terra, mas, de certo modo, parece que somos nós que recebemos esse questionamento. Claro que somos nós que colocamos a pergunta, mas, de algum modo, a pergunta adveio, né? Chegou a nós, né? Então, Nós que você diz o que? Nós humanos. nós humanos, é como se a Terra nos chegasse agora como aquele que nos interroga, né? E que somos nós a voz disso. E aí, por aí que eu, até seguindo um pouco essa questão do Clodomir, geralmente nessas discussões a gente está pensando muito perto, né, Miro? Porque essa discussão, afinal, esse humano é capaz de receber, de ouvir essa questão, né? E a partir daí poder gerar um outro tipo de reflexão e tal. Mas, claro, aí você também me diz que é muito interessante isso, né? Que o ser humano ou ficou burro, né? Ou é capaz de dar conta disso. Parece que falta pensamento, né? Um pouco o que o Heidegger fala
da falta do pensar, a falta do exercício do pensar e tal. E essa coisa do agente, acho que na Agenda 2030, né, um dos tópicos ali é a vida terrestre. Aí eu li aqui e falei, que interessante, eu vou colocar um projeto nessa linha. Mas não tem nada a ver com filosofia, né? Me parece que tem mais a ver com as áreas da biologia, enfim, né? Tem a vida aquática também. Então, isso de que nós também somos isso, né? Somos habitantes da Terra, né? E aí é muito interessante porque eu vou participar de um congresso em final de junho, que é um pouco o Brasil frente aos desafios globais, né? E aí eu vou querer falar um pouco sobre esse pensamento que a gente estava comentando agora do Krenak, o próprio Viveiro de Castro e tal, o Nego Bispo, e é um pouco, parece que esse pessoal consegue nos trazer uma concepção de mundo, do que é estar na Terra, e que é isso que você está colocando, né? Eles não têm essas questões que nós nos enfrentamos ao longo da tradição, vou dizer, metafísica, né? Não tem esse sujeito, não tem essa fúria para com a natureza, né? Eles não se veem fora, não tem essa alienação, né? Como se a gente estivesse fora da natureza. E eu acho que, no fim, a grande questão hoje é como dar conta disso, né? O Heidegger fala numa conferência 51 que a crise habitacional não se resolve, por exemplo, construindo moradias populares, né? Claro que isso gerou certo desconforto na plateia, né? Porque foi logo no pós-guerra, então a Alemanha destruída, a questão era construir vivendo assim. Mas, sobretudo, essa coisa de que a gente está como se afastando, é como se a gente tivesse perdido a terra, o solo, né? Então, estamos aí como desarraigados, ou sem raízes, né? Não temos um solo. E talvez fosse esse um sinal. Então, quando a questão da terra aparece, de certo modo, eu fico pensando assim, é um momento, de fato, de crise, né? Nesse sentido de transição, de um certo limite, né? Estamos na fronteira de que algo novo pode surgir. E aí eu queria que você desenvolvesse um pouquinho essa ideia de... É interessante que você trabalhava numa empresa que explora a terra, né? Não e mais, agora... não mais. Não mais, mas você partiu dali, né? E agora você está, digamos assim, do outro lado, né? Porque, no fim, aqui eu vivo falando isso e repito, porque é incrível como a fúria ela pode mudar de recurso. Pode ser o carvão, agora é o urânio, agora é o petróleo, o que seja. E aqui no estado a gente sofre muito com esses parques eólicos, e que são terríveis, porque eles acabam com a paisagem como se paisagem não fosse parte do nosso modo de habitar, né? E eles vão arrancando essa possibilidade da gente sem menor problema. Aqui no estado, acho que é um dos estados que mais tem, aqui o Ceará, essas usinas eólicas que trazem transtornos terríveis para as populações ali, né? Então, a pergunta é mais para te dar mais chance de falar um pouco sobre isso, essa perspectiva, né? Que pensamento temos que moldar, que nos coloque novamente na Terra e que faça a gente pensar em outras formas de trazer aí adiante, né, esse mundo, que não seja tão antropomórfico, né, no sentido de que nós é que determinamos, né, nos colocamos numa situação de domínio, de senhorio sobre tudo que está aí, né? É um pouco que eu quero te ouvir mais. Obrigada, Oscar, pela pergunta. Muitas coisas, então, para a gente falar. Então, para esclarecer um pouquinho a questão do antropoceno enquanto nomenclatura, né, geológica. Então, a linha do tempo foi mais ou menos assim. Em 2000, o Crutzen e o Sтерmer publicam um textinho pequenininho numa revista também dessa sociedade de geologia, que se chama, né, The Anthropocene, o nome do texto. Curtinho, em que eles dizem isso, né? Olha, lista uma série de impactos, desde urbanização até esgotamento de água doce, mudança climática, aumento da população, enfim, vários indícios e falam, né? Considerando esses e outros impactos, propomos, então, que a gente não está mais no Holoceno e que a gente está no Antropoceno. Isso foi em 2000. Termo, né, imaginem, a discussão de épocas geológicas, tem inúmeras discussões acontecendo simultaneamente na sociedade de geologia, né? Mas essa foi a que furou a bolha e foi para o mundo. Então, a repercussão foi tão grande que em 2009, eu nunca sei o nome da sigla, a União Internacional das Ciências Geológicas instaurou a subcomissão de estratigrafia, instaurou então um grupo de trabalho para decidir se o antropoceno efetivamente poderia ser considerado uma nova época geológica ou não.
Isso foi então em 2009. Né? Então, 15 anos depois, 2024, chegaram à conclusão, e aí a gente tem uma super polêmica, porque é interessante pensar os bastidores disso, né, das ciências, como é que as ciências são feitas, né? Chegou-se à conclusão por uma votação roubada, enfim, que não tem nada para ver aqui, não. O antropoceno não é uma nova época geológica circulando. Né? Mas a própria construção do antropoceno enquanto hipótese, ou enquanto causa, né, no sentido até jurídico do termo, né, porque era uma ideia de um tribunal dos geólogos que iria decidir se efetivamente o antropoceno era ou não uma nova época geológica. Né? Pela primeira vez na história, esses grupos de trabalho dos geólogos para decidir se o antropoceno é ou não uma época geológica envolveu filósofos, historiadores, geógrafos, né? Então já era super interdisciplinar, que é uma coisa muito interessante para a gente pensar até, né, em repercussões, né, no modo de produzir, de fazer ciência, né? Mas então o antropoceno havia-se, nessa construção da hipótese antropoceno, havia-se determinado, né, que precisaria haver uma data inicial, que o Crutzen e Stern haviam proposto que fosse a Revolução Industrial, mas acabou que a hipótese mais votada foi o que eles chamaram de a Grande Aceleração, ou seja, o período a partir do pós-guerra, em que houve uma grande prosperidade econômica e também um grande desenvolvimento baseado justamente no uso e na exploração de combustíveis fósseis. Né? Então, a grande aceleração, então, esse período do pós-guerra, pós-45, teria sido o início do antropoceno, e os chamados Golden Spike, né, as cavilhas douradas, que seriam justamente os indicadores de como é que a gente observa o antropoceno, seriam, sobretudo, a presença de plutônio, né? Porque plutônio não existe naturalmente, né? Então, o plutônio que, né, se depositou após as detonações dos testes atômicos, teria sido, então, o marcador de início do antropoceno. Então, tudo isso foi proposto, e os geólogos negaram, né, a gente pode falar mais disso se vocês quiserem, as razões que eles alegaram, dizendo que a gente não poderia determinar o início efetivo do antropoceno, porque era difícil, né, determinar quando que os humanos começaram efetivamente a modificar a natureza. Né? Quando, filosoficamente, a questão do antropoceno é muito menos quando os humanos começaram a modificar a natureza, mas mais quando a Terra começou a responder. E responder fora do padrão normal dela, né? Então, por isso que acho que a pergunta, né, sobre, né, a agência da Terra, ela estava tão importante, porque o momento em que a Terra começou a mudar de parâmetro está bem marcado nas camadas estratigráficas. Isso a gente tem registros facilmente reconhecíveis. Então, é até um problema filosófico a discussão sobre se o antropoceno é ou não uma nova época geológica, né? Então, oficialmente, ele não é. Desde 2024, os geólogos, né, o grupo de trabalho pode colocar uma nova proposição, acho que daqui a 15 anos, não sei exatamente a data, mas ainda assim o antropoceno segue sendo um conceito útil, justamente, primeiro porque mesmo os geólogos que não acham que o antropoceno é uma nova época geológica, eles concordam que esta é sim uma época de mudança climática, de muitas catástrofes globais, né? Então, ninguém discorda que estamos vivendo uma verdadeira catástrofe. Eles discordam que isso deve ser tratado como uma época. Alguns propõem que tem que ser tratado como um evento, como foi, por exemplo, a grande oxidação, é um evento que tem um início e daí muitos desdobramentos, mas não como uma nova época geológica. Né? Uns acharam que o antropoceno tinha virado fancy demais, tinha ido muito para a boca do povo, e a geologia não podia permitir isso, enfim. Então, tem uma série de questões que não são só científicas, para a gente, né, levar em conta nessa não aceitação do antropoceno. No meu caso, pareceu, né, que você falou, você meio que contesta. Na verdade, eu gosto do antropoceno enquanto um termo polêmico. Eu acho que ele invoca mesmo esse desconforto e essa tensão entre o natural e o cultural, e a convocação a essas outras histórias, como essa da Dona Haraway e do tio Luceno, né? A Haraway é uma que vai dizer, eu prefiro não pensar em épocas apenas, eu prefiro, se eu vou contar uma história sobre a Terra, eu vou contar a história justamente desses seres, os seres quitônicos, os seres que fazem mundo com a gente, que o Cthulhu, você não vê, o Cthulhu, né? Apesar de parecer que ela está se referindo ao personagem do Lovecraft, né, o monstro Cthulhu, na verdade o Cthulhu é uma aranha que existe, né, batizada, Cthulhu Pimoa cultura, Cthulhu, que é uma aranha que foi batizada assim, né, o biólogo que a descobriu era muito fã do Lovecraft, mas a Dona Haraway faz a grafia então diferente. O meu Tchuluceno se refere aos quitônicos, e a essa aranha, aos seres terrestres
seres que fazem o mundo aqui com a gente, assim, subterraneamente, não aos seres do ar, que a filosofia sempre olha para cima, para o sol, né? Nós somos terra, né? Tá chamado para ir para a terra, né? Isso é uma das possibilidades de interpretação, então, do Tsulu-Seno da Donna Haraway, né? Então, isso para chegar no comentário que você fez sobre que a Terra justamente é quem nos interroga. É a Terra que nos interroga, é a Terra que entrou num devir louco, generalizado, como diz o Viveiro de Castro e a Débora Danovski, né, no Há Mundo por Vir, e é ela que nos interroga, é a agência dela que parece estar em evidência agora no Antropoceno. Né? Se a gente é capaz de ouvir ou não, essa é uma boa pergunta, né? Assim, a aposta desses pensadores, né, Latour, Haro, é que quem sabe a gente possa se sensibilizar dessa necessidade de fazer parentesco com outros terrestres, né, de que a nossa própria existência ela não se encerra em nós, ela depende, né, desses ancestrais que colocaram, por exemplo, o oxigênio para que a gente pudesse respirar, depende das minhocas que aram a terra para que o nosso alimento possa, né, prosperar. Então, um pouco é uma aposta nessa sensibilização quando a gente se dá conta de que não estamos agindo sozinho no mundo, né? E a pergunta que a gente faz é um pouco essa, né? Será que falta pensamento, falta entendimento, ou está faltando jeito meios mesmo de produzir sensibilização sobre essa agência distribuída no mundo e a própria fragilidade desses laços que nos conectam, né? Talvez se a gente conseguir perceber que esse equilíbrio que Gaia, pensando a história da Terra, conquistou ao longo de bilhões de anos, ele é um equilíbrio frágil, e que isso que se levaram milhões, milhares de anos para se organizar enquanto ecossistemas, ou mesmo enquanto atmosfera, isso não vai ser reposto muito facilmente pelas nossas tecnologias se as coisas forem desorganizadas. Isso não vai ser reposto. Então, existe uma aposta especulativa, né, de que essa recaracterização dos humanos como terrestres possa efetivamente fazer alguma diferença na maneira como a gente se enxerga, né, nossa suposto domínio, né, sobre aquela que a gente antes tratava como natureza, né? E ao mesmo tempo, será falta pensamento? Talvez falte também ferramentas afetivas. Tanto, por isso, esses autores todos estão falando também em fazer peça de teatro, fazer performance, para fazer a gente se sentir realmente parte disso, né? A gente cresceu numa cosmologia, numa visão de mundo em que a gente não precisava se preocupar. O social é só o social, porque é só ligado aos humanos. A Terra não faz parte das nossas preocupações enquanto filósofos ou enquanto... Né? E agora a gente está sendo chamado a fazer uma verdadeira... Né, a interdisciplinaridade assim na veia, né? Porque eu, enquanto filósofo, tenho que estudar sobre geologia, tenho que estudar sobre mudança climática, né? E também sobre povos indígenas, para a gente tentar dar conta um pouco dessa terra que está mudando cada vez mais aceleradamente. A terra tem muitas faces e muitas maneiras de se expressar, né? Então, e ao mesmo tempo, nesse lugar que a gente está, o Latour tem um texto muito bonito que se chama Esperando Gaia. Eu traduzi esse texto, posso mandar o link aqui para vocês, em que ele fala sobre isso, assim, essa sensação de desconexão, que a gente nunca sabe o que fazer, parece tudo muito pouco, parece tudo muito tarde. Né? Aline, desculpa, é porque você está falando uma coisa que realmente, né, talvez o desconforto maior é que a gente reconhece que uma solução não vai brotar com os mesmos instrumentos e nem com o mesmo modo de pensar e de produzir que a gente veio desenvolvendo, né? Então, talvez isso é que cria esse desarraigo, né? Essa coisa que... E agora, né? Nada é palpável, porque senão, se tivesse uma receita, nós vamos agir de tal maneira, vamos criar essa Exatamente. agenda. Mas vamos dizer assim, são indicações, e talvez por aqui a gente consiga alcançar algo que tem que ficar em aberto, né? Porque senão estaria sobre o domínio, essa ilusão de senhorio, né? Que o ser humano alimentou há tanto tempo já, né? Pois é, pensa olha a dificuldade que a gente tem. Tudo aquilo que antes estava associado a por exemplo, um bom governo, uma boa forma de fazer política, o que era? Trazer prosperidade, trazer desenvolvimento, né, trazer emancipação, tudo isso, esses sonhos, né, que foram construídos ao longo da modernidade e que permanecem na contemporaneidade, todos são baseados no consumo e na produção de energia fóssil. Todos são baseados nisso, a maneira como a gente pensa em desenvolvimento, emancipação. Agora, então, a gente sabe que se esses mesmos governos conseguirem continuarem seguindo as mesmas estratégias
que sempre foram as corretas para produzir emancipação, desenvolvimento, a gente está indo direto para o colapso. O sinal trocou. E a gente não sabe muito bem como fazer. Está todo mundo perdido, porque ninguém sabe mais. Não é isso. Ajuda se eu parar de comer carne? Ajuda se eu tomar um banho mais curto? Ao mesmo tempo parece que não, mas parece que sim. Essa reconexão das coisas é o trabalho que a gente está tendo que fazer. Como é que a gente, né, traça um fio que nos leva da luz que eu acendo até a Amazônia e Belo Monte? Né? É esse o trabalho um pouco que a gente está sendo instado na filosofia, na antropologia, mas também na geologia. Olha só, uma época geológica chamada antropocena, estão tendo que virar um pouco antropólogos, estão tendo que virar um pouco cientistas naturais, sociais, né? É esse lugar de assombro e de nos dar conta de que as nossas ferramentas separatistas não estão mais dando conta, que a gente está um pouco... vamos dar as mãos juntos e vamos pensar o que fazer. Né? Só mais uma coisa, Miriam, prometo que não falo mais. Pode falar, está super bom. Porque agora você falou ali, esse assombro, e talvez isso, né, que se coloca o assombro como a origem da filosofia, a gente perdeu isso, mas agora a gente se assombra até com a falta de assombro, no sentido que parece que a gente precisa realmente disso. A gente está abrindo mão de tudo que se conquistou, em certo sentido, né? Esse problema dos governos, por exemplo, eu acho que um dos problemas atuais do governo, a recondução do Lula, por exemplo, para mim tem isso, está em mente um pouco isso, né? Essa coisa de procurar petróleo ali no Amapá e toda essa... É como se o tempo passou e a gente não está conseguindo dar conta disso. E o assombro eu acho que é um caminho, né? Pelo menos é um pouco isso. Talvez esse assombro possa abrir caminhos para a gente. Não falo mais, só escuto agora. Não, eu concordo. Tem essa... se permitir, o Latour fala muito sobre isso, né? Sobre ele fala em termos de assombro, mas que a gente se deixa afetar por essa presença, essa intrusão de Gaia, intrusão que a Terra faz nas nossas vidas, né? Que a gente não vire para o lado e diga, isso é uma coisa dos cientistas. Não é uma coisa dos cientistas. A gente está vendo o que está acontecendo no mundo, no momento que a gente mais precisa de coordenação e ação política para enfrentar o que está vindo, para repensar modelo de sociedade, modelo de desenvolvimento. O que a gente vê? A gente vê, mesmo os governos de esquerda, seguindo com as mesmas receitas que vão levar a gente para o buraco, e a gente vê o que mais? Trump, negacionismos. Então, assim, o Latour fala, isso não é um sintoma... Esse livro é muito bom também, chama Onde Aterrar. Né? O Latour vai dizer, isso não é um sintoma de pessoas que são só meramente ignorantes, ou porque não estão pensando direito. Está todo mundo perdido, aturdido, e talvez mesmo as propostas mais estapafúrdias de um líder que vai dizer, vem aqui que eu boto vocês dentro de um muro, as pessoas estão topando, porque lidar de peito aberto com o que está vindo parece isso insuportável demais. Né? Então, como é que a gente cria meios de produzir de novo uma certa coesão social, uma certa confiança na ciência, confiança na política, né, que parece hoje estar meio perdido, de modo que as pessoas possam efetivamente trabalhar juntas em prol daquilo que precisa ser feito. Né? Mas para isso é preciso que a gente leve a sério que não estamos mais os humanos habitando a natureza. Estamos diante de Gaia, outro livro do Latour, Gaia fazendo a sua intrusão na nossa história e exigindo um tipo de resposta, que a gente ainda não sabe qual é. Né? A gente vai ter que, depende da nossa sobrevivência, responder. Isso é muito estranho, porque a gente fica, num certo sentido, ciente desse vazio, dessa perda progressiva de reconexão. E quando a gente, por exemplo, retoma lá a Grécia, né, se a gente pegar a teogonia, né, a própria gênese dos deuses, né, se a gente pegar naquela quadripartição lá que está na teogonia, Gaia é a própria mãe dos homens e dos deuses, né? Ou seja, não é algo que seja necessariamente novidadeiro. A gente talvez nós tenhamos que fazer seja seguir o nosso destino, que num certo sentido é retomar a nossa própria condição originária. E eu fico pensando na questão do mito, né? A gente fala muito na tecnociência, na política, e o Platão tem uma passagem lá no Gorgias que ele fala, né? Num certo sentido, a questão fundamental é pensar o humano, o divino, no panorama maior de Gaia e Urano, né, do céu e da Terra. Até o Heidegger depois vai instrumentalizar a questão da quadratura. E hoje o que a gente nota, você já elencou aqui dezenas de variáveis do tal do antropoceno, e nós temos uma verdadeira pleiade hoje, num verdadeiro supermercado ético. Nós temos ecocentrismo, ecologia profunda, nós temos uma gama enorme de opções éticas, ou opções, vamos dizer assim,
praxeológicas que se redundam em certas receitas que você mesmo falou, a gente não sabe exatamente, né? Faz isso, faz aquilo, diminui, aumenta, porque na realidade, se a gente vê assim do ponto de vista de um religare, né, até trazendo a questão do mito mesmo para essa própria natureza do sagrado, do assombro, do Talmas que você apontou também, eu fico, num certo sentido, imaginando se o que tem acontecido também não tenha sido uma perda de um glossário semiótico que Gaia está nos enviando a todo momento, e nós não temos mais a condição de traduzir, né, hermeneuticamente, a gente tem mais capaz de interpretar esses semai, esses sinais, esses signos que Gaia está nos mandando. Então, quando ela manda uma Covid, quando ela manda um colapso civilizacional, é interessante lembrar que alguns colapsos civilizacionais desconheceram a modernidade ocidental, né? A Índia e a China, que desconheceram a tradição judaico-cristã e platônica, a Índia é um verdadeiro pesadelo ambiental, né? A China está trabalhando com as possibilidades de pensar mais essa questão, mas a questão, num certo sentido, parece mais uma universalidade do humano, ou seja, quando a gente fala vamos salvar a Terra, eu sempre ouço assim, né? Vamos salvar o humano, porque o humano depende da Terra. E essa centralidade antrópica que subalterniza e transforma o mundo natural num grande poço de gasolina, né, para usar a expressão do Heidegger de novo, né, esse ressorcismo, eu fico imaginando se ele não poderia, num certo sentido, ser ressemantizado em termos de uma instrumentalização, não para algo novo. Talvez a questão seja olhar para trás, né? Ou seja, de que maneira, em que lugar do caminho nós talvez tenhamos pego uma curva errada ou pegar um caminho que nos está conduzindo para esse abismo, né, ambiental que a gente assiste. Então, eu queria te ouvir um pouco em termos de, olhando para frente, a questão pedagógica, que você está muito envolvida, pensar pedagogias do cuidado, pedagogias da terra, como é que você vislumbra, dentro de uma caixa de ferramenta disponível para nós, as possibilidades de fazer aquilo que o Thoreau, né, que é um cara que eu gosto muito, que ele falava assim, né, não só o humano falar, mas deixar o rio falar, deixar a terra falar, deixar tudo falar. Essa nova sensibilização que você falou, ela parte, então, você acha, de um adensamento dos instrumentos cognitivos que estão disponíveis, ou você acha que é necessária uma ruptura em termos de realmente abraçar uma novidade? Precisamos trabalhar, vamos dizer assim, vamos tentar encontrar o remédio no lugar de onde vem o problema, na nossa tradição ocidental, ou vamos fazer uma experiência agora, por exemplo, com a tradição afrodiaspórica, com a tradição dos povos da floresta, né? A gente vê a Igreja Católica com Francisco, né? O homem como, não mais como o centro, mas como guardião da obra divina. Se a gente for, por exemplo, para outras tradições espirituais, nós notamos, né, uma verdização profunda de toda e qualquer natureza especulativa, teológica e mesmo filosófica. Como é que se enxerga isso, Aline? A janela de oportunidade ótima que você imagina está onde? Num revigorar dessa própria tradição ou num abraçar novos discursos, novas falas? Ótima pergunta, Miro. Eu acho que eu vou começar citando uma autora também nesse registro, né, que eu gosto muito, a Isabelle Stangers, filósofa belga, trabalha muito com ciência, mas que está muito interessada nessas questões, né, justamente também diante desse assombro de que o antropoceno é esse lugar, ou indica essa situação em que sabemos que não são todos os humanos, né, e sabemos que esse discurso, né, de que o fim do mundo está vindo é um discurso que marca muito a nossa temporalidade moderna, ocidental, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de sentir e saber que não é só ocidental o fim do mundo, né? De que estão todos os seres, todos os modos de existência estão implicados nessa possibilidade de fim que os modernos criaram para eles mesmos e para os outros, né? Então a gente falou assim, olha, eu também não consigo me esconder atrás daquilo que eu sei. E eu sei, essa temporalidade me define enquanto filósofo ocidental, mas ela também me impede de me esconder dessa necessidade de lidar com o que os outros, como esses outros mundos, estão pensando essa questão. Né? E ela vai dizer, talvez seja um pouco, essa frase da Stangers resume um pouco a maneira como eu acho que eu me filio nessa tradição de pensamento. Né? Ela vai dizer o seguinte, o Ocidente é uma máquina de destruir mundo, mas a gente ainda não sabe exatamente que mundo é esse que o Ocidente é. No sentido de que nós nunca soubemos fincar
a nossa existência, aí de novo, nós aqui com muitas aspas, né, que a gente aqui, né, não é bem o Ocidente do Ocidente, né, o nosso modo de existência, o modo de existência que a gente herdou, nunca soube fincar suas raízes no mundo em que a gente vive, né? O Latour também fez essa diferença entre mundo de que se vive e o mundo em que se vive, né? Um mundo de colonização estende os seus tentáculos para muito além daquilo que é onde ele efetivamente habita, né? Então, será que ao contar diferente histórias sobre natureza e cultura, sobre performances, sobre agências, sobre quem age sobre quem, será que é possível que daí a gente consiga efetivamente entender o nosso solo, a nossa terra? Então, né, não é garantido, né, mas acho que tanto o Latour quanto a Stan Getz, todos esses autores que estão, né, de certa forma, inseridos numa tradição mais especulativa, né, uma filosofia mais especulativa, nessa tradição, né, talvez que a gente possa dizer que um dos autores centrais é o próprio Whitehead, né, há uma certa expectativa de que se a gente contar melhor as histórias sobre os vínculos, sobre as relações, quem sabe a gente pode encontrar outras coisas que a gente não tinha antes. E ao contar a história sobre esses vínculos e relações, muito possivelmente a gente vai encontrar mais semelhanças ou comunidades ou convergências com aqueles outros mundos que antes eram tratados como arcaicos, né? Mundos justamente onde a centralidade era a principal organizadora, né? Então, a minha resposta vai por aí. Trata-se da gente desconstruir tudo aquelas dicotomias em torno das quais a modernidade, né, acabou se erigindo, essa tradição de pensamento acabou se erigindo, e ao fazer isso, a gente também vai conseguir, não só ao fazer, mas no processo, a gente se deixando alimentar por essas outras cosmologias afrodiaspóricas, indígenas, quem sabe a gente vai encontrar uma outra versão de nós mesmos que a gente não seria capaz com as ferramentas que a gente tinha antes, né? Então, o foco seria no encontro e na... como é que a Stan Getz fala, né? Eu acho que o Viveiros Castro também fala isso. Quando a gente está estudando mundos indígenas, não é para dizer que a oposição natureza e cultura não existe. Já não existem coisas demais. Quem sabe reabilitar de outro modo essas formas, essas categorias, mesmo por meio das quais a gente orientava o nosso pensamento, mas para elas dizerem outras coisas, né? Não sei se eu te respondi, eu só fui longe demais, mas... Não, eu acho que é isso mesmo, né? Essa questão pedagógica, eu fico voltando a você, né? Levar a criança para a mata, levar a criança para o mar, né? Tirar um pouco desses... Eu só quero chamar o professor Federico, que nós estamos caminhando, infelizmente, já no final. Federico, alguma coisa? Não, só que eu gostei muito de te ouvir, Aline, foi ótimo. Infelizmente está acabando o tempo. Poxa, passa rápido. E obrigado ao Miro por me convidar mais uma vez para estar aqui, para essas conversas tão interessantes que o Renatura está promovendo. Mas é isso, Aline, eu vou atrás de algumas referências que você deu, e é isso, parabéns aí. Espero que a gente se encontre outras vezes. Espero também, eu que agradeço. Aline, a gente está chegando no final, e se você pudesse elencar de forma, assim, claro, muito sempre problemática, né? Para onde você apontaria, tirando toda essa caixinha aí de Pandora, que, né, a gente deixa a esperança sempre lá, não tira ela, o que hoje, em termos de movimento, em termos de organização, em termos de reconexão, te fascina mais como sendo uma potencialidade muito fecunda em termos desse processo de reconexão? Olha, eu acho que nesse processo de reconexão, uma dimensão muito importante que a gente poderia chamar, talvez, com o perigo que a palavra pode ter de terapêutica, né? Porque às vezes tende a achar isso muito no registro individual, mas terapêutica no sentido da gente acreditar efetivamente que juntos a gente pode fazer alguma coisa, né? A gente precisa passar por um processo de cura daquilo que disseram para que a gente sozinho não pode, né? Que depende só dos governos, depende só dos cientistas, né? Então acho que pode fazer muito bem a gente se engajar em lutas locais, né? Perto de nós, né, desses povos, né? Seja lutas, né, no sentido mais assim, hortas urbanas ou, né, áreas florestais onde a gente mora, até mesmo se engajar nas lutas dos povos indígenas tradicionais quilombolas pela terra, porque isso acho que é revigorante no sentido de acreditar na potência do coletivo, né? Acreditar que juntos a gente é muito mais capaz de fazer coisas do que a gente faria sozinho, né? Então isso não registro.
E no outro, pelo menos a minha tentativa, né, de dentro da universidade, buscar conexões entre diferentes regimes e níveis de pesquisa. Então, eu junto, né, a gente faz atividades juntando alunos de escola, juntando estudantes de graduação, estudantes de pós, e a gente está com um projeto de extensão, por exemplo, numa aldeia indígena em Maricá, aqui no Rio de Janeiro, em que a gente quer experimentar, por exemplo, o mutirão agroecológico como ferramenta ou como instância de educação pluriepistêmica, de troca por meio da terra. Então, a gente fica o tempo todo pensando. Eu dou uma disciplina de pensamento ecológico, né? E ela é extensionista. Então, eu aproveito essa disciplina de pensamento ecológico, aproveito esse projeto de extensão que a gente tem no Grupo Terranias, que é o meu grupo de pesquisa, e a gente tenta, então, fazer essas circulações, né? Experimentar. Então, eles pediram para a gente, lá na aldeia, dar uma oficina sobre clima. Então, a gente levou uma ferramenta, uma bússola, que foi criada pelo Bruno Latour. Tivemos que adaptar, porque chegando lá, eles queriam toda uma outra coisa. Então, a gente vai testando e experimentando um pouco um regime mesmo de sensibilidade e de abertura para a experimentação, né? Outras ferramentas, o que pode fazer as pessoas se emocionarem, o que pode fazer as pessoas se sentirem do outro jeito, o que pode dar para as pessoas espaço para outras formas de enxergar aquela mesma situação, aquela mesma causa, mas por uma lente diferente. Então, eu tenho ido por aí, sabe, com essa tentativas de juntar teoria, pensamento com ações práticas e experimentações com peças de teatro, enfim, eu tenho tentado de tudo, na verdade. Mas porque eu acho que realmente a gente precisa de muitas fontes diferentes de estímulos e de muita diversidade mesmo de ação para a gente entender, acho que essas muitas faces da própria Terra, né? Muitos caminhos diferentes dessa própria Terra. Terranias e terráqueos, né? O nome é lindo, Terranias. Terranias, os terranias e os terrestres, estamos aí. Tentando descobrir o que é Aline, ser terrestre, né? isso. Aline, Renatura te agradece muito, já deixa o convite para você retomar aqui, voltar a falar com a gente, foi fascinante, tá? Muito obrigado. Só deixa um contato aí, se alguém tiver interesse em se aprofundar aí no teu trabalho, Terranias, se você puder falar aí, só para... Claro, claro. Eu posso deixar meu e-mail é aline com y, ccosta@gmail.com, então quem quiser falar comigo. Instagram, eu estou também como @Aline C. Costa, Aline com Y. O Terranias, o site é terranias.com, simples assim. E tem também o Instagram, que é @Núcleo Terranias. Então, a gente divulga tudo, grupo de estudo, de leitura, as atividades de extensão, cineclube, a gente tem um cineclube que acontece aqui em parceria com o cinema aqui do Museu de Arte Moderno. A gente tem, enfim, se organiza para escrever juntos resenhas sobre livros interessantes do tema. Então, é um grupo muito, muito ativo e que é bastante aberto para quem quiser chegar. É só escrever para a gente que tem acesso, tem espaço. Mais uma vez, Aline, te agradeço muito. Aline Costa, professora da Filosofia da PUC Rio. Obrigado, professor Federico, da UFRN, da Filosofia também. Agradeço também a Luana, nossa doutoranda que está trabalhando com Gaia, está com uma bela tese sobre a Gaia na Grécia Antiga, está comandando aqui as carrapetas por trás de tudo, vai fazer essa edição aqui para nós. Aline, muito obrigado, parabéns, os projetos são fascinantes e eu espero que você tenha a oportunidade de retornar daqui a pouco para fascinar um pouco mais a gente. Obrigado. Eu que agradeço, Amiro. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, essa foi a Aline Costa e deixo aqui o convite para que você assista ao nosso próximo encontro, que brevemente será divulgado. Obrigado, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.